Glórias a Deus, muito gostoso, muito bom estar aqui. Obrigado, pastor Felipe. Obrigado também, pastor Gui, né? Paizinho novo aí, curtindo o filhote. Salva de palmas para a chegada do Lucas Tito. Uau! Está entre nós e é uma bênção, muito bom mesmo. Glórias a Deus, obrigado pela oportunidade. Acho que, né, a gente não tem muito assim para se apresentar, porque eu sou internacionalmente desconhecido, né? Então, sou o pastor Eli, né? Sou um dos pastores aqui da Primeira Batista e hoje estou estreando aqui no culto de sábado. Uau, que honra, tremendo, né? Me sentindo aqui um leão na cova dos Daniéis, não é? Só gente top, glórias a Deus. Muito bom estar com vocês. E hoje a gente vai estar meditando na palavra de Deus e meditando sobre o tema enraizados. E ao estar assim orando, pensando, né, sobre o que a gente estaria ministrando, até um tempo atrás, eu falei com o pastor Felipe Bitten, o pastor Gui, que eu tinha uma palavra, né, que chama-se a perigosa vida na janela. E eu estava realmente achando que eu ia ministrar essa palavra, pastor. Mas orando, buscando ao Senhor também sobre o que a gente deveria entregar da parte de Deus. Senti muito no meu coração de falar sobre esse tema, enraizados, e pensar com vocês um desafio tão grande que essa geração tem. E talvez, quer dizer, cada geração tem os seus desafios, cada geração tem as suas arenas, aonde vai ter que honrar o nome do Senhor Jesus. Nós começamos lá, né, com os primeiros mártires, enfrentando as grandes arenas de Roma. As arenas mudaram o seu perfil, mas cada geração tem um desafio. Mas eu olho em especial, essa geração tem um grande desafio, porque nós vivemos numa geração de transição. Na realidade, pastores, assim como eu, são pastores, né, quando eu falo assim como eu, da minha idade, tá? São pastores de transição. Nós pegamos exatamente o mundo de um jeito e estamos convivendo uma transformação muito grande. Eu vou te dar um exemplo muito claro. Nós somos de uma geração onde o lógico era o que mandava. Até mesmo para pregar o evangelho, basicamente nós pensávamos num contexto de lógica e de respostas. Talvez em nenhum outro tempo se produziu mais aquilo que a gente chama de teologia sistemática, ou seja, apresentar de modo lógico a fé, a clareza da fé e respostas que possam ser absorvidas no coração principalmente, mas também entendidas pela mente. Nós já estamos vivendo uma geração que responde a relacionamentos, muito mais do que a lógica, e as pessoas muitas vezes nem estão nem tanto aí para o porquê das coisas, mas como elas refletem nos nossos relacionamentos. Isso é muito difícil, porque na realidade, esse contexto de mundo pós-moderno, em alguns lugares, esse contexto já é chamado de pós-cristão, por algumas sociedades já passaram até de não se ver mais como sociedades cristãs. Elas estão respondendo a relacionamentos, e relacionamentos, cada um funciona de uma maneira, cada um é afetado de uma forma. Então responder a tantos relacionamentos, a tantas pessoas, a não frustrar as pessoas no geral, esse é o conceito, torna então a vida um pouco mais complexa. E eu desejo a vocês uma boa sorte, né, nos próximos anos. E por isso eu decidi falar sobre enraizados. Olha só o mundo que espera vocês. Separei aqui um slide. E esse é o mundo que está aguardando vocês. Pode passar. Uma frase, né, do Twitter, do Luiz Cortez. Se uma sala de cirurgia não inibiu um estupro, imaginem um banheiro para todos. Né? Aqui eu estou me reportando àquela cirurgia em que o anestesista abusou sexualmente da paciente, né, ao lado de toda uma equipe médica e de enfermagem.
cometeu abuso sexual, literalmente, dentro de uma sala de cirurgia. E aí eu fico pensando, né, como que a gente pode promover segurança em um ambiente que está sendo proposto com tanta diversidade. Separei essa foto e ela diz, não é um humano ainda, né? Ainda não é um humano, né? Um barrigão assim, quase que o nenê está chegando, mas nesse conceito pós-moderno, esse conceito fluido de que o que importa é eu estar bem e cada um é feliz da sua maneira, respeito acima de tudo, e como isso é difícil de lidar, porque nenhuma dessas coisas, né? Fala, não, pastor, respeito acima de tudo, sim. Mas qual é o limite do respeito e em que ponto eu também estou sendo agredido nos meus valores? Então vocês têm uma missão extremamente difícil de se posicionar no mundo totalmente transicionando e com valores tão fluidos, né, escorrendo pelos dedos, sem verdades absolutas para o mundo. E você tem que se posicionar com uma mensagem, você tem que se posicionar com uma verdade que não muda. Talvez das frases mais icônicas que nós temos à luz da palavra é que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Passará, né, o mundo passará, mas as minhas palavras não passarão. Imagina que nós estamos vivendo, e como cristãos a gente vive dentro de um conceito de um Deus absoluto, com verdades imutáveis, numa sociedade que está dizendo, não, nada é assim, né? Tem até uma música que diz, né? Nada do que foi será, né? Do jeito que já foi um dia. E não é do tempo de vocês, tá? Mas ela já era uma profecia, né, do que aguardaria vocês no futuro, né, e que está aguardando vocês. Então esse é o desafio. Você tem uma verdade absoluta, você crê em Deus, você crê na palavra do Senhor, você crê que existe sim o bem e o mal, que existe céu e inferno. Eu espero, pelo menos, que você creia, né, e que tem que ter um posicionamento, ao mesmo tempo um posicionamento que não nos torne um extraterrestre vivendo no mundo, em que a nossa mensagem sequer chega no coração das outras pessoas, mas ao mesmo tempo não abrir mão dos valores e das verdades das quais você crê. E aí nesse mundo de fluidez, nós percebemos que existe um nível desejável e até proposto de superficialidade. Eu separei no próximo slide uma coisa que reflete muito o que é o conceito até mesmo de comunicação no nosso mundo. É um conceito, é uma técnica de comunicação que chama, né, comunicação em duas linhas. Você chama um texto, faz uma chamada de algo interessante, que capture a atenção, em letras garrafais, em letras gigantes, e embaixo você coloca 2 ou 3 linhas, resumindo o que você pensa como se fosse a verdade toda. Você vê isso em jornais, você vê isso em posts de internet, nas redes sociais, é uma técnica. E muitas vezes, quando você olha aquele texto explicando como se a verdade toda tivesse resumido ali, e raramente, mas algumas vezes a gente clica naquela matéria, a gente vai ver que não era bem assim o que estava proposto na comunicação inicial. Só que mais de 80% das pessoas passam pelas matérias sem aprofundar, sem perguntar, sem procurar uma segunda explicação, sem ir a fundo a respeito daquele tema, e a maioria assimila as 2 linhas gigantes e o resumo como se fosse uma verdade já proposta. Porque a superficialidade, ela é uma proposta desse tempo. Você viver de maneira superficial é uma proposta desse tempo, é adequado a esse tempo, é confortável para esse tempo, que tudo na nossa vida possa ser lidado de maneira superficial, e os próprios relacionamentos, eles se tornam nessa mesma característica. Eles vão se tornando cada dia mais superficiais, porque se cada um é uma verdade em si mesma,
né? Como eu vou contrapor a sua verdade com a minha? Cada um na sua. Então nossos relacionamentos, eles vão num ponto onde não tem conflitos, onde casamentos duram menos, né? Onde relacionamentos são voláteis. E tem mais, né? Vem logo em seguida a cultura do cancelamento. A cultura do cancelamento, ela não começou agora com rede social, ela começou em Big Brother, né? Porque qual é a regra básica do Big Brother, né? E todos os realities? Está me incomodando, não está se adequando, faz o quê? Elimina, né? E assim a sociedade está sendo moldada. Não está ali ficando, né? Não está deixando os outros confortáveis, elimina. É por isso, né, que a gente vê uma filha juntando com o namorado e o primo, matando os próprios pais. Por quê? Eles não se adequavam ao mundo e à maneira como eles queriam. Então elimina, e a gente vai vendo coisas absurdas acontecendo. Em nome do quê? De que todo mundo possa viver a sua verdade de maneira confortável. Só que nós temos do outro lado uma palavra que é como uma espada, que penetra até a divisão da alma e do espírito, né, que faz separação ali do que é verdade, do que é mentira. Nós temos valores absolutos dos quais nós cremos, e é nesse mundo que nós temos que viver a nossa fé. Por isso a proposta de hoje está no próximo slide, e ela diz que profundidade é o antídoto para a cultura da superficialidade. Você pode repetir comigo? Profundidade é o antídoto. Agora vamos fazer de conta que está todo mundo animado. Vamos lá? Vamos lá? Profundidade é o antídoto para a cultura da superficialidade. Eu quero ler com vocês um versículo e nós vamos contar a história que envolve esse versículo. Você vem comigo então todos juntos? Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Pai, nós estamos na tua presença, diante de uma porção da tua palavra e diante de um contexto que pode nos ensinar muito. Por isso, nessa noite eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor possa, ó Pai amado, nos dar discernimento, para que ao ler a Tua Palavra, ao conhecer a Tua Palavra, possamos ser não somente inspirados por ela, mas também levados à obediência, Senhor, em nome de Jesus, à mudança de rota, Senhor, a colocar, ó Pai amado, as coisas num sentido, ó Pai amado, que possam, em nome de Jesus, glorificar o Teu santo nome. Se há algo em nós que fere a Tua santidade, que agride o Teu caráter, ó Pai, nós queremos corrigir, ó Pai, nós queremos ser corrigidos, ó Pai amado, se há algo em nós, Senhor, que alegra o Teu coração, Senhor, queremos ainda mais ser, ó Pai queridos, diante do Senhor, ó Pai amado, aprovados cada dia mais, cada dia melhor, no nome santo do Senhor Jesus, não porque isso a gente consiga fazer, mas somente movidos pelo poder do nome de Cristo, e ó Pai amado, debaixo da autoridade do Espírito Santo, é que vamos, ó Pai, em nome de Jesus, alcançar essa graça. Essa é a nossa oração, no nome santo de Jesus, amém. O contexto histórico desse texto, né, nós estamos em Daniel capítulo 1, e nós conhecemos a história de Daniel na cova dos leões, mas é muito interessante porque a chave para que a gente possa entender o contexto da proposta que o Senhor nos traz nessa noite é entendermos o que aconteceu no capítulo 1 de Daniel. E eu vou contar para você, e eu espero que você possa chegar na sua casa, ler, reler, até isso estar assimilado no seu coração. Nabucodonosor invade Jerusalém, o reino do sul, Judá, Israel, o reino do norte, que já havia se separado, né? A nação era uma só, ela passou por uma separação. Israel já havia sido mudado na sua história, e Judá, ele então é tomada, e a palavra do Senhor ali insiste nos primeiros versículos, que Deus é que deu a vitória a Nabucodonosor. Percebe bem que Deus de Israel deu a vitória ao inimigo.
com o propósito, né, de refinar o seu povo, de levar o seu povo para um próximo nível, visto que eles haviam abandonado em muito os caminhos do Senhor. E o texto deixa claro que Nabucodonosor vai naquela empreitada, ele toma Judá, e ele faz, além de tomar a cidade, além de ter o domínio na guerra, ele pega os utensílios sagrados do templo de Israel, o templo que Deus inclusive havia colocado o seu nome ali. Ele permite que Nabucodonosor leve e coloque aqueles utensílios no templo do seu Deus, que nem é Deus, que nem Deus é. Essas primeiras linhas da história que começa a ser relatada em Daniel me mostram que Deus não está muito preocupado em se nós vamos conseguir manter a porta do templo aberta, nessa geração ou na próxima geração. A pergunta que Deus sempre vai nos fazer é se estamos cumprindo o seu propósito e andando de acordo com a sua vontade. Porque, na perspectiva de Deus, se Ele tiver que fechar o templo para cumprir os seus propósitos, Ele vai fazer. É por isso que das 7 igrejas do Apocalipse, todas elas fecharam, né? Igrejas que foram expoentes, que nasceram, berço do cristianismo em algum momento. Né? Elas tiveram suas portas fechadas porque perderam o propósito ao qual foram chamados. A igreja não perdeu, nós podemos não perder, mas como comunidade, como indivíduos, precisamos entender: Senhor, o que fazemos agrada o teu coração, ou passou a ser uma rotina eclesiástica e uma rotina religiosa. E Deus permite que o seu nome, de certa maneira, seja jogado no lixo, né? Olha, parece que o Deus da Babilônia é um Deus mais forte do que o Deus dos judeus, né? O Deus israelita. E vai tudo, e aparentemente parece que o time de Deus está perdendo. Mas não somente isso. Nabucodonosor diz o seguinte: olha, pega os caras mais bonitos e mais inteligentes e traz para o palácio. Pega apenas o fino mesmo, pega só da nobreza, ou príncipe ou filho de nobre, e traz para o palácio. Era uma tática de guerra, era uma tática de expansão, e talvez, né, não com o conceito que eles tinham nome, mas Nabucodonosor já está nos dando um pouquinho do gosto do que seria uma globalização, tá? Então o que ele faz? Da onde ele vai conquistando o reino, ele enche o palácio de outras culturas, de outros pensamentos, molda esses pensamentos à moda babilônica, para então fazer uma conquista cultural também. Em termos gerais, é esse o sentido. E quando eles trazem lá de Jerusalém, de Judá, 4 jovens, né? E vocês conhecem bem o nome: Daniel. É esse o nome do pessoal que vieram? Sim ou não? Pode abrir a sua Bíblia, dá colinha aí, pode fazer, hoje tem direito à cola. Trouxeram 4 jovens, qual o nome deles? Daniel, Misael e Azarias. Vamos lá? Daniel, Ananias, Misael e Azarias. A gente vai conhecer os últimos 3 pelo apelido, né, que eles ganham. Tá? Sadraque, Mesaque e Abidnego. É engraçado, né? Desde aquela época tem apelido que pega e que não pega. Já percebeu, né? Diz que apelido que pega é quando a pessoa que recebe não podem nem mais, né? Não sei se tem apelido, né? Hoje está tudo tão... Eu fui criado numa selva, quando eu olho algumas coisas que não podem mais fazer, né? Porque o pessoal mesmo dizia que eu era bem magrinho, mas bem magrinho mesmo. E as pessoas diziam que eu era uma vareta, né, com 2 havaianas coladas aqui, que é as minhas orelhas, né? Então esse era o nível de bullying que a gente sofria naquela época, e sobrevivemos, né? E o apelido dos 3 pega. Eu não fiz teologia sobre isso não, mas o apelido de Daniel não pega. Daniel também recebe um nome babilônico, e o nome que ele recebe é Beltesazar, né? Depois vai ter um rei chamado Belsazar, bem parecido, mas Daniel se deu o nome de Beltesazar. A Ananias, Misael e Azarias se deram o nome de Sadraque, Mesaque e Abidnego. E aí, queridos, vem a primeira chave
para que a gente possa entender aquilo que está acontecendo. Isso que aconteceu com esses rapazes é o que acontece com você lá na sua escola, na sua universidade, no seu trabalho. Em algum momento as pessoas que falam, não, nós não gostamos de rotular ninguém, são as que mais rotulam. Em algum momento o mundo vai querer bater um carimbo sobre você te rotulando. Não, não tem nada de Ananias, de Azarias, de Misael, de Daniel, não. Nós vamos colocar outros nomes. Porque aí não se está trabalhando apenas uma questão de língua, o que se está trabalhando é uma questão de identidade. E aonde o mundo vai primeiro bater é na sua identidade. E se você não consegue responder adequadamente à sua identidade, você vai receber o rótulo, você vai acatar o rótulo. Por mais que em termos de nome, até na Bíblia, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles colam, esses novos nomes na vida deles. A gente vê quando eles têm uma experiência de serem provados, eles estão muito firmados na sua identidade. O mundo insiste em chamá-los de Sadraque, Mesaque e Abidnego, mas na hora que vem a prova, na hora que vem a hora de mostrar quem eles são, eles se referem à sua identidade original, eles sabem de onde vem, eles sabem quem são, eles sabem a quem serve. Daniel também é assim. Então, a primeira coisa que o mundo vai tentar fazer com você é assolar a sua identidade, é mentir a respeito de quem você é e do propósito pelo qual você nasceu. Essa era a tática babilônica, vai mudando, vai fazendo com que tudo fique uma coisa só, põe todo mundo no liquidificador aí da sociedade, e faz uma mistura só. É mentira quando o mundo quer dizer que respeita a minha individualidade. Vai exercer a sua individualidade plena nas universidades, sua identidade cristã plena nas escolas, nas universidades. Cada dia mais nós temos visto que nossa voz tem sido calada e muitos de nós já se vê de uma outra maneira. A gente sabe, em termos gerais, que nós somos o que a Bíblia diz que nós somos, nós nascemos para fazer o que a Bíblia diz que nascemos para fazer. Essa é a nossa identidade, ela está firmada em Deus, mas o primeiro movimento do mundo é dizer, não é bem assim, nós vamos dar novos nomes para você. É nesse contexto que nós lemos Daniel 1:8, e eu gostaria que você lesse novamente comigo. Vamos lá? Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que não lhe permitisse contaminar. Continuando a história, nós estamos ali no meio do capítulo 1, Daniel chama o eunuco responsável por cuidar de rapazes que vêm de todos os lugares, inclusive ele e seus amigos, e diz, olha, nós não queremos comer da mesa do rei, para a gente só legume e água, não queremos vinho, nem as comidas que o rei come e serve para os outros. O eunuco disse, olha, é difícil porque o rei vai me cobrar a respeito de vocês. E se eu mudar a alimentação de vocês, e na hora de se apresentar ao rei, vocês estiverem desfalecidos, cabisbaixos, não estiverem bem fisicamente, eu é que vou morrer. E não dá para eu arriscar. Daniel fala, então, vamos fazer o seguinte, durante 10 dias somente, você nos dá a alimentação que eu estou pedindo e a bebida que eu estou pedindo. E no final dos 10 dias você avalia. Deu-se, e no final dos 10 dias, tanto Daniel quanto seus amigos estavam mais viçosos, mais alegres, mais robustos do que os outros. Até o ponto em que eles foram treinados, depois de 3 anos, foram levados à presença do rei. E quando chegaram na presença do rei, diz o texto bíblico, está tudo aí na sua Bíblia, tá? Eu só estou resumindo, ou aumentando, eu não sei, eu acho que eu estou aumentando, tá? Chegaram na frente do rei, Nabucodonosor, eles eram os mais inteligentes e nenhum outro jovem chamou tanto a atenção do rei quanto Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E eles serviram e eles se tornaram inclusive conselheiros do rei. A chave desse texto está no versículo 8. A interpretação, ela parte a partir dessa palavra, dessa noite, a partir desse texto. Porque ele fala de uma
convicção que Daniel teve, uma decisão difícil que ele tomou, quando o mundo estava tentando carimbar uma outra identidade. Ele tomou uma decisão. E a primeira palavra que eu tenho para você nessa noite é: tome uma decisão corajosa. Você pode repetir? Tome. É importante você tomar uma decisão, e essa decisão é corajosa. E ela muitas vezes vai colocar você em situações de risco. Era o que Daniel estava fazendo. Daniel estava tomando a frente de uma situação, mas ele sabia que decisões são importantes. Existe um segredo: se você quer ter uma vida profunda, se você quer ter uma vida plena, existe um segredo em relação às decisões. E o segredo de uma vida profunda e plena na presença de Deus passa pela sua agenda diária. Diz comigo: passa pela minha agenda. Aquilo que você se propõe a fazer, aquilo que você propõe a dedicar a sua vida, vai dizer naquilo que você se tornará daqui uns dias. E aqui eu quero ensinar algumas equações para você. Vamos falar um pouquinho de vida e matemática. São as equações de uma vida plena e profunda. Você precisa tomar boas decisões. Repita comigo: boas decisões. E você precisa, em cima dessas boas decisões, ter disciplina diária para cumprir essas decisões. Diga: disciplina diária. Agora veja as fórmulas. Se eu tomo boas decisões, mas não tenho disciplina diária, qual o resultado? Plano sem resultados. Tomei boas decisões, fiz boas escolhas, mas não me envolvi naquilo, não paguei o preço por aquilo. Tenho grandes ideias, boas decisões, mas não me aplico. Qual é o resultado? Um plano muito bom, mas sem resultados efetivos. Mas eu também posso mudar um pouquinho essa adequação. Eu sou uma pessoa disciplinada. Eu me envolvo, eu faço o que tem que ser feito, né? Se eu falo que vou começar um regime, eu começo mesmo. Se eu falo que eu vou estudar, eu estudo mesmo. Se eu falo que eu vou aprender uma nova língua, eu vou para cima e vou junto. Mas se eu tenho disciplina, mas não tenho boas decisões, olha só o que acontece: esforço sem recompensa. Ou seja, eu me disciplinei, eu me envolvi, eu tive muita convicção naquilo que não era bom, naquilo que não ia trazer resultados. Boa disciplina, más decisões, esforço sem recompensa. Mas quando eu tomo boas decisões e faço isso estar aliado a uma disciplina diária, o resultado é uma vida plena, uma vida profunda em Deus. Hoje é noite de tomar decisões na sua vida, decisões que vão reforçar o bom caminho que você está andando, ou vão mudar significativamente o caminho que você tem tomado. É uma noite de tomar decisões corajosas. E sobre decisões eu gostaria de lembrar para você, né, existe dentro dessa matemática uma coisa muito clara, que diz o seguinte: você pode se divertir hoje e pagar amanhã. Você pode ler comigo? Você pode se divertir hoje, você pode pagar hoje, pagar amanhã custa muito mais caro. Você pode falar assim: não, eu vou aproveitar, depois eu vou atrás do prejuízo. Ou você pode dizer: eu vou me dedicar, eu vou me esforçar, e depois eu reservo para a diversão, né? Eu reservo para curtir a vida. E sempre que eu uso essa expressão, estou usando, entendendo que você tem Jesus aí como o centro, até na hora da sua diversão. Mas olha o que acontece. Estudar é uma coisa muito nobre, fazer uma faculdade é uma coisa muito nobre, mas muitas vezes a vida, um contexto, né, até uma paixão, faz com que eu entre num relacionamento, e aí eu caso, tenho filhos, mas não cumpri aquele sonho que eu tive do estudo. Lá na frente eu quero recuperar isso, tá? Eu quero recuperar, não, vou voltar para uma cadeira de universidade, vou estudar, ou fazer um mestrado, qualquer coisa. Vai sair mais barato ou mais caro? Se você faz isso no roteiro de quem não tem um compromisso, né, com uma família, de cuidar de filho, vai sair mais caro, concorda?
Então você precisa entender que a sua vida é muito preciosa e cada etapa tem o seu tempo. Não dá também para falar assim, eu vou fazer tudo e ficar totalmente estabilizado e lá na frente eu penso em constituir uma família. Acho que não é uma boa ideia, né? Pode não ser uma boa ideia, mas você tem que equilibrar aquelas coisas, né? Então hoje é tempo, na maioria de vocês, de estar estudando mesmo, de começar a fazer uma boa carreira, uma boa profissão, né? E a se empenhar nisso, e a ser bom nisso, a começar a sua família, para alguns já. Esse é o tempo, mas quanto mais a gente procrastina, quanto mais a gente adia coisas importantes, lá na frente o custo é caro. A segunda lição que Daniel me ensina é que você precisa tomar uma decisão consistente. Repita, tome uma decisão. A palavra do Senhor diz que ele resolveu firmemente. Resolveu resolvendo mesmo, não é aquela decisão emocional, não é aquela decisão no oba-oba, não é aquela decisão simplesmente na hora do culto, que o clima estava tão legal, mas que ela não consegue resistir o fim de semana e na segunda o meu coração está frio. Ele tomou uma decisão que nós chamamos de resolução. Olha só que legal o termo resolução, como ele é definido no dicionário. A resolução, essa decisão firme, essa decisão forte, ela é uma deliberação de firmeza e ânimo. Resolução, ela está dizendo para dentro de mim que eu vou atrás daquilo mesmo. Não é uma decisãozinha qualquer, né? Não é decidir tomar um copo d'água ou deixar para depois. Eu vou decidir algo que está firmado e vou manter ânimo naquela decisão. Resolução também é aplicado para uma norma deliberativa, ou seja, resolução também tem o significado não só dessa decisão firme, mas também de algo que vai nortear, de algo que vai servir como base. E quando a gente decide algo, e eu estou pensando que você vai decidir algo bom, quando a gente decide algo e sabe que aquele é o caminho, eu vou aprender que eu vou ter que dar nãos. Alguns nãos, porque eu tenho uma norma, eu tenho algo que vai me norteando. Resolução na matemática é a solução de um problema. Olha que legal, como que resolução e essa decisão firme, ela pode significar e ser aplicada em todos os aspectos da nossa vida. E aqui eu penso que muitas vezes a gente está rodeando em torno de problema, e não sai do lugar. E todo problema matemático precisa de uma resolução. Assim é na nossa vida. Nós precisamos deixar de rodear os problemas e tomar decisões firmes, enfáticas, consistentes, que vão nos segurar por toda a nossa vida. Na informática, resolução está aplicada à qualidade da imagem. Quanto mais baixa a resolução, né, pior a imagem, né? Às vezes a gente tem uma imagem pequena assim, ela está até bonitinha, mas aí a gente quer ver a imagem ampliada e quando a gente abre a imagem, o que acontece? Um monte de pixel, né? Um monte de falhas para que a gente veja. Quanto maior a resolução, eu amplio a imagem e vejo com clareza. Assim também é quando você decide de maneira firme, é assim também quando você decide de maneira forte, né? A qualidade da imagem, daquilo que a sua vida vai gerar. E hoje, compartilhando com as minhas filhas, a Pietra, ela disse, não somente aquilo que ela vai gerar para mim, para o futuro, mas como as pessoas vão ver Jesus na minha vida. Uau! As pessoas podem abrir a imagem da sua vida, e o que elas vão enxergar? Quando elas abrem a imagem da sua vida, elas falam, uau, Jesus está aqui, Deus está sendo glorificado na vida dessa pessoa. Precisa tomar uma resolução firme, sabe por quê? Porque nós nos tornamos a soma de nossas decisões. Cada decisão que você vai tomando, ela vai moldando a sua vida. Você está no namorinho, começando e tal, e aí não aguenta a pressão, acaba indo para a cama e apressa a vida naquilo que não era a hora ainda, e aí daqui a pouco, por acidente, pode estar chegando um bebê, o bebê é bênção em qualquer sentido, mas você não estava preparado para a vida, uau! Daqui a pouco a vida está toda transformada,
porque você está tendo que colocar outras prioridades que nem estariam na sua agenda. Eu vou contar a história de uma pessoa que nós conhecemos, e ele decidiu sair uma noite, ele tinha 21 anos, e ele decidiu sair com um amigo, e naquela coisa de sair com um amigo, uma farra, uma bebida, eles encontram um homem, e esse homem, ele quer ter relações sexuais, e aquelas 3 pessoas vão para um motel, e ali eles vão fazer um programa com aquele homem, e acaba que a coisa vira um piseiro, e um daqueles jovens acaba por matar aquele homem. Ele é um atleta, ele luta e domina artes marciais, e numa briga ali naquele quarto de motel, ele mata aquele homem. Um jovem que saiu com seu amigo para se divertir à noite, agora está com seus dias na prisão. Estou falando de algo grande e dramático, mas para que você entenda que cada decisão, ela vai formando aquilo que você vai se tornar. Em terceiro lugar, Daniel me ensina nesse capítulo 1, versículo 8, que eu preciso tomar uma decisão correta. Vamos repetir? Tome uma decisão. Ele resolveu não contaminar-se. Sabe? Quando a gente pensa em decisão correta, isso é muito importante. Porque não adianta eu ser persistente, consistente e corajoso para fazer o errado. Uau, vamos decidir, vamos assaltar um banco. Uma decisão, né? É uma decisão, vamos assaltar um banco. Rapaz, não faz isso. Não, ninguém tira essa ideia da minha cabeça. Consistente, né? Ele vai até o fim, tomou uma decisão consistente. Rapaz, mas tem muito risco, você pode ser preso. Eu vou assim mesmo. Que? Corajoso. Não adianta uma decisão corajosa, não adianta uma decisão consistente, se não é uma decisão correta. E aqui a gente aprende algumas coisas importantes. Quando Daniel toma a decisão, ele está nos chamando a tomar decisões corretas, que vão fazer produzir aquilo que é bom na nossa vida. E a gente toma decisão, primeiro, não porque são fáceis. Tomar decisão não é fácil. Em alguma época da minha vida, eu precisava tomar algumas decisões. Eu estava bem, talvez na idade aqui, que alguns de vocês estava para completar 17 anos, e eu estava querendo saber da minha vida, se eu ia fazer um seminário fora daqui. A pressão foi tão grande que eu perdi muito cabelo aqui, no fundo, tem um nome, como que é o nome daquilo que eu tive? Alopécia? Tive uma alopécia areata, é isso o nome completo? Né? E eu perdi assim uma porção de cabelo aqui, tamanha era a pressão, e eu ia nos lugares, eu ia na igreja, eu falava assim, não, hoje Deus vai falar, vai me ensinar a tomar decisão, como que eu vou tomar decisão? Decisões não são fáceis de tomar. Esses dias eu estava pensando sobre esse tempo, e voltaram a nascer os cabelos, mas agora acabou caindo aqui, está mais difícil de resolver, né? E aí eu ficava pensando, puxa, não, Deus pode falar, Deus pode levantar alguém para me dar um conselho, me ensinar a tomar decisões. Não é fácil tomar decisão. Eu falo, quem aqui já está se preparando para casamento? Levanta a mão. Tem aqui quem acabou de casar, né? Tem ali, né? Ele está com a namorada, né? Mas ele fala assim, será que eu levanto a mão, né? Mas não sei, né? E eu falo sempre nos casamentos o seguinte, não é só dizer sim para uma pessoa, é dizer não para o resto todo, não é verdade? Quando a gente está no altar, a gente não está apenas dizendo sim para um, a gente está dizendo não para todas as outras possibilidades. E muitas vezes, decisões precisam estar tão consistentes, porque elas não vão ser fáceis. Segundo, elas não custam pouco. Decisões não custam pouco, elas têm um preço. Toda decisão que eu tomo, ela vai me cobrar um preço. Por isso é bom tomar boas decisões. Em terceiro, nem sempre elas são populares. Nem sempre as pessoas vão chegar e falar, uau, você está de boas, né? Eu falo muito mais nessa arena chamada rede social,
né? O quanto é difícil tomar boas decisões. Nem sempre são populares. Nós não tomamos decisões porque são fáceis, porque não custam nada, ou porque a gente quer ficar bem com todo mundo. Nós tomamos decisões porque são certas. É a coisa certa a fazer. E Daniel está dizendo aqui, é isso que eu preciso fazer. É isso que está no propósito do meu coração. Daniel está me ensinando que eu preciso ter coragem para tomar decisões, boas decisões. Daniel está me dizendo que eu preciso ser consistente nas decisões que eu tomo, porque o tempo de experimento foram 10 dias, mas eles ficaram vendo o churrasquinho passar na frente, com Coca-Cola gerada, fazendo... Imagina, eu... lá no negócio do Nabucodonosor, que vinho, não estou nem aí para vinho, mas já pensou abrir mão daquela Coca-Cola? Gente, e eu tenho certeza que a prova ia ser tão grande que ia ainda ser a de garrafa de 1 litro de vidro, que é a Coca melhor de todas, né? Eu sei até como que é o código de barra daquela Coca-Cola, entendeu? É demais. Agora imagine Daniel, 3 anos, vindo a Coca-Cola gelada, né? O churrasquinho, ele dizendo, legume e água, né? Mas ele sabia o que estava fazendo. Ele sabia por que estava abrindo mão. Ele sabia a quem ele queria agradar. Mas coragem, consistência, e ele estava naquilo que é propósito correto da sua vida. Ele sabia que Nabucodonosor e toda aquela história, e toda a Babilônia um dia iam passar. Mas o Deus a quem ele servia era o Deus que iria sustentá-lo, era o Deus que iria honrá-lo, era o Deus que iria permanecer depois de Nabucodonosor e depois do próprio Daniel. Daniel estava decidindo lançar raízes profundas na sua história. E eu gostaria de terminar compartilhando com vocês 3 aspectos que raízes profundas vão trazer na sua história, na sua vida. Existem algumas coisas importantes que quando tomamos decisões por Deus, fazem com que as nossas raízes se aprofundem em Deus. Se aprofundem naquilo que é eterno e que podem fazer grande diferença. Primeiro, raízes profundas ajudam a combater a erosão do solo. Tá? Você pode repetir comigo? Raízes profundas ajudam a combater a erosão do solo. Para nós, essa aplicação seria aquilo que nós chamamos de santidade. Olha só o que diz quando no versículo 8, decidiu não se contaminar com as iguarias do rei. Eu preciso ter raízes profundas, porque são nessas raízes que vão estar solidificados os valores que não vai permitir com que a minha casa caia, com que a minha vida se esvaia. A gente sabe que quando os rios começam a morrer, é quando tira toda a vegetação ciliar, toda aquela vegetação que faz ali as margens do rio, e quando eu tiro isto, e quando não há raízes para me sustentar naquela situação, a erosão vai tomando conta. A gente viu fruto há pouco tempo, né, em chuvas, tudo bem que fora do normal, fora do comum, mas de construirmos a nossa vida em estruturas que não são adequadas, onde a gente não pode colocar raízes fundas. Você precisa decidir por uma vida de santidade, você precisa aprofundar as suas raízes em Deus, você precisa aprofundar as suas raízes na palavra, você precisa saber que não dá para ficar entrando coisas que vão corroer o seu comportamento, você precisa cortar na carne mesmo, você precisa dizer não àquilo que pode parecer agradável, aquilo que pode parecer temporariamente satisfatório, você vai ter que cortar na carne, você vai ter que sentir a dor, em nome de Deus, para Deus. Aprofundar em santidade. Segundo, leia comigo, raízes profundas ajudam na construção e no equilíbrio do ecossistema. Eu chamo isso de integridade. Olha só, lá no capítulo 6, quando os inimigos de Daniel se colocaram sobre ele, nunca acharemos ocasião alguma para acusar a esse Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus.
Daniel era um cômodo naquela sociedade. Daniel, ele se sobressaiu, se tornou o principal conselheiro do rei. E ele tinha alguns inimigos, 3, os principais, e começaram a procurar. Vamos achar um erro na vida do Daniel. Lembram do japonês da Federal? Colocaram até aquele japonês da Federal. Vocês lembram que quando estava tendo a Operação Lava Jato, puseram não, vamos achar. Não é possível. É possível que nós não vamos achar algo na vida desse Daniel. E procuraram, vasculharam, FBI, CIA e tudo mais, e nada. Daí eles, olhando para a vida de Daniel, falaram, olha, tem uma coisa, para ir contra esse camarada aqui, só se a gente buscar algo na lei do Deus dele, para fazer com que ele se condene através disso. E o que eles fizeram? Sabiam que Daniel orava 3 vezes ao dia, voltado para Jerusalém, e era o seu tempo com Deus, e eles fizeram um rei fazer um decreto de que ninguém poderia buscar a outro que não fosse o próprio rei. E Daniel continuou a orar 3 vezes por dia, e eles então pegaram Daniel por traição ao rei. Sabe qual o pecado que eles acharam em Daniel quando vasculharam a vida de Daniel? Ele orava 3 vezes por dia. Quando vasculharem a minha vida, a sua vida, o que vão achar? Quais são as coisas que vão ser encontradas na nossa vida? Raízes profundas, elas me levam para um nível de integridade, de viver aquilo que realmente eu falo e de falar aquilo que realmente eu vivo. E por fim, leia comigo, raízes profundas são mais resistentes aos efeitos, já está aí? Vamos todos juntos? Raízes profundas são mais resistentes aos efeitos dos ventos fortes e da seca prolongada. Daniel 10:12, Daniel está no meio de uma visão espiritual, então o anjo chega e diz para Daniel, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia, diga, primeiro dia, desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, desde este dia foram ouvidas as tuas palavras, e por causa disso é que eu vim. Sabe, entre você tomar a decisão e as coisas acontecerem de fato na sua vida, tem um tempo muito grande. Entre você dizer, Senhor, eu vou buscar me santificar ao Senhor, a viver uma vida íntegra. Senhor, quando eu começar a namorar, eu vou esperar no Senhor, porque eu quero colher, ó Pai amado, um casamento, ó Deus, que glorifique o teu santo nome. Senhor, eu vou aqui tomar a decisão, eu vou abandonar a parte do fundo lá da sala de aula, eu vou sentar, não precisa sentar na primeira fileira, já vem um pouquinho só para o meio, já está bom, tá? E eu vou me aplicar, eu vou estudar, eu não vou deixar a vida passar, eu vou fazer. Entre você tomar essa decisão e as coisas, os resultados virem lá na frente, tem um espaço de tempo. Entre a decisão certa e o resultado tem um espaço. E nesse espaço de tempo vai vir vento forte. Em alguns momentos vão vir secas prolongadas. Mas não tem importância, vai vir um momento difícil, em que você pode até pensar, será que eu tomei a decisão certa? Sim! Porque as suas raízes em profundidade vão fazer com que você suporte as ventanias, os temporais e até mesmo o tempo de seca. Às vezes, você vai passar por tempos, e eu digo, já passei por tempos assim, que eu queria uma palavra específica de Deus para a minha vida, e não ouvia Deus, e não ouvia da maneira como eu entendia. Isso não era questão de que eu não estava lendo a palavra, nada disso, que é o melhor jeito de ouvir a Deus. Eu precisava de respostas específicas. Mas isso não me dá o direito de abandonar o propósito inicial, a decisão feita de aprofundar as raízes.
Porque muitas vezes vai vir tempo de seca, vai vir tempo de estiagem, vai vir vento forte sobre a sua vida. Mas saiba que com raízes profundas vai chegar o dia em que os resultados vão aparecer claramente. Daniel, desde o primeiro dia em que você buscou a Deus, desde o primeiro dia em que você aplicou o seu coração a conhecer a Deus e a humilhar-se diante de Deus, desde esse primeiro dia, as suas orações já foram ouvidas. E é por isso que eu estou aqui agora, Daniel. É o anjo falando com Daniel. Você esperou, você passou por luta, passou por ventos fortes, teve seca na sua vida, teve momentos difíceis, mas desde o primeiro dia em que você tomou aquela decisão, as suas orações já são ouvidas. Eu não vou fazer o texto todo, porque não é o contexto. Ele diz, olha, teve muita guerra para eu chegar aqui. Eu saí, tive que lutar com os príncipes da Pérsia, né? Estavam falando dos anjos territoriais, teve que passar por muita, tive que chamar ajuda, Miguel teve que vir dar uma força, porque a batalha era tão grande para que eu não chegasse com a tua bênção, para que eu não chegasse com o resultado, para que eu não chegasse com a resposta, mas desde o primeiro dia em que você aplicou o seu coração, a sua oração foi ouvida, e hoje eu estou aqui, porque você é achado fiel. E que você possa um dia saber, olhando para a noite de hoje, valeu a pena tomar a decisão. Salmo 1:3, eu queria que você lesse comigo. Como é? É como árvore à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera. Quando eu separei esse texto, Deus me falou de algo que eu nunca tinha ouvido Deus falar ainda, um discernimento que eu ainda não tinha. Esse texto diz que é como árvore. Ele não diz, é uma árvore plantada junto a ribeiros. É como árvore plantada junto aos ribeiros. A árvore plantada junto a ribeiro está garantido. Mas muitas vezes você vai estar sendo plantado no meio de uma universidade hostil, de um trabalho difícil, de uma família que não está dentro dos propósitos de Deus, mas você vai viver como se estivesse plantado junto a ribeiros, e você vai dar o seu fruto na estação própria, amém? Você crê nisso? Precisamos de uma geração com raízes profundas em Deus, que tome decisões, o quê? Corajosas, vamos repetir, uma decisão? Consistente e correta, que vive em santidade, repita, santidade, que vive em integridade e que vive em fidelidade a Deus. Você faz parte disso? Posso ouvir um amém? Glória a Deus, aleluias.